aula, eles sempre são disponibilizados para vocês no Classroom, tá? Tanto os slides utilizados durante a aula ao vivo, quanto a aula ao vivo. A própria aula ao vivo ela é gravada e também é disponibilizada no Classroom. Nós já vamos falar depois, na sequência aqui do contrato pedagógico, como é que funciona as abas do Classroom ali, principalmente para quem não está acostumado ainda, né? Mas vamos falar de todos esses detalhes. Gostaria de começar já falando que os materiais todos são disponibilizados. Inclusive, o material que vocês encontram normalmente lá no Moodle, né? Eu já coloquei ali no Classroom para vocês. Guia do aluno, plano de ensino, apostila, né? Esses materiais aí, inclusive até o link do canal do professor ali no YouTube, já está tudo ali desde o dia que eu criei a turma, né? Criei essa turma na semana passada, justamente já para vocês irem se ambientando com o Classroom, irem dando uma olhada no material, nas abas do Classroom ali, para poderem, principalmente aqueles que não conheciam, já poderem ir se ambientando, tá? Então vamos dar início ao nosso contrato pedagógico. Me apresentar primeiramente. Eu já fiz, né, um vídeo de apresentação ali, coloquei essa atividade de apresentação da turma para vocês. Fiz um vídeo ali naquela atividade, né, que era um vídeo de 1 a 3 minutos para se apresentarem, solicitando que vocês também fizessem um vídeo se apresentando e me enviassem. Alguns já fizeram, né? Alguns já fizeram um vídeo se apresentando, alguns me enviaram por e-mail, como eu pedi ali na atividade. Outros, o vídeo ficou um pouquinho mais longo, aí não deu para enviar por e-mail, anexaram ali na atividade. Então, essa atividade de apresentação vocês ainda podem fazer, né? A gente está no início da disciplina, então dá para fazer ainda até a próxima aula, né? Peço àqueles que ainda não fizeram, façam esse videozinho se apresentando, pode ser um videozinho feito pelo celular, esse arquivo vocês enviam para o meu e-mail, ou então anexam na atividade que foi criada ali no Classroom, tá? O meu e-mail é o e-mail institucional, né? É o mesmo e-mail que vocês receberam o convite para essa turma, luciano.silveira@qi.edu.br, tá? É o mesmo do convite. Então, meu nome é Luciano, sou o professor Luciano Silveira. Eu trabalho com todas as disciplinas do primeiro ciclo. Atuo também no segundo ciclo nos cursos de administração e no curso de recursos humanos. Trabalho com todas as disciplinas do segundo ciclo desses dois cursos, tá? Tanto administração quanto recursos humanos. Algumas disciplinas de contabilidade, logística e marketing, mas mais raramente, né? Eu atuo direto nesses dois cursos e no primeiro ciclo com todos vocês. Para quem está chegando agora, né? Tá dando um ruído, eu acho que alguém está com o microfone aberto. Até para a organização melhor aí da nossa aula, para não estar ruído do ambiente de vocês, peço a gentileza de deixarem o microfone no mudo todos vocês, e somente quando forem fazer uma participação, vocês habilitam o microfone, tá? Enquanto isso, procurem deixar o mic mudo, senão vai ficar aparecendo ruído aí na nossa transmissão. Eu acho que é o microfone da Pamela. Consegue desativar, Pamela? Tá dando um ruidinho bem. Obrigado, Pamela. Então, peço a todos que deixem o microfone no mudo. Aí, quando forem fazer alguma pergunta, né, tiverem que interagir, aí sim habilita o microfone, faz a pergunta, mas depois desabilita para não entrar som do ambiente de vocês na nossa transmissão, tá? Podem usar também o chat, enfim, para se comunicar. Como eu falei para vocês, então, atuo nesses dois cursos e todas as disciplinas do primeiro ciclo. Essa disciplina que a gente está tendo agora, obviamente, né, uma disciplina do primeiro ciclo. Então, a gente encontra, né, colegas no primeiro ciclo que são de vários cursos, né? Já que o primeiro ciclo, então, ele é comum aos cursos do eixo de gestão e negócios. Então, quem está fazendo marketing, é do curso de marketing, contabilidade, administração, RH, logística, né, fazem essas disciplinas do primeiro curso, do primeiro ciclo. Então, a administração de recursos humanos é uma disciplina que vocês vão encontrar colegas de diversos cursos, tá? É o caso dessa turma, então.
Somente no segundo ciclo é que vocês vão, então, encontrar colegas só do curso de vocês, né? Que aí vocês vão ter as disciplinas específicas, tá? Eu tenho uma formação em administração, minha graduação, né? Em administração. Depois eu fiz uma pós-graduação na área de gestão, no campo da engenharia de produção e serviços. Bruna conectando agora. Bom dia, Bruna. Depois eu fiz uma segunda pós-graduação em docência do ensino superior, na área de ensino. Essa é a minha apresentação básica, né? Peço a vocês que também façam a apresentação de vocês ali na atividade que eu coloquei no Classroom. É um videozinho curto, de 1 a 3 minutos, para vocês fazerem, né? Respondendo aquelas perguntas que eu coloquei ali, tá? E aí aproveitem também e já assistam a minha apresentação mais completa ali que eu coloquei, tá? Tem um canal lá no YouTube, né? Que é o canal do professor. Esse canal, vocês têm ali os conteúdos, né? Diversos ali, né? Da área de administração. Recomendo vocês, enfim, darem uma olhadinha também lá. Pode ser que vocês encontrem materiais interessantes. Principalmente tem uma playlist lá de departamento pessoal que se apresenta ali alguns cálculos, né? Da área de departamento pessoal que pode ser bem interessante relacionado à nossa disciplina aqui, tá? Muito bem. Para todos nós, para quem está iniciando hoje, para quem está retornando depois de algum tempo, né? Como tem uma colega que está retornando agora, né? Depois de um tempo parada em relação ao curso. O local onde a gente vai encontrar os materiais da nossa disciplina e a gente vai encontrar as atividades avaliativas da N1 e a prova final da N2 é no Moodle, tá? ead.qi.edu.br é o endereço do Moodle. Lá vocês vão acessar, então, com o RA, né? O usuário de vocês e a senha de vocês. Aquela que vocês já acessam, quem está acostumado a acessar, e quem está começando agora, aquela que foi cadastrada lá, né, na escola quando vocês fizeram, então, a matrícula, né? Acessaram o curso, tá? Vou questionar aqui, os demais já têm, né? Mas vou questionar aqui a colega que está começando hoje, né? E a outra colega que está retornando, né? Estava parada e está retornando. Vocês têm acesso a senha e o login de vocês? Já fizeram acesso no Moodle? Tá tudo ok? Pra mim tá tudo ok. O meu tá normal também. Tá ok, legal. Os demais, né? A princípio já tem o acesso normal, acredito que está tudo ok, né? Mas se tiver qualquer problema de acesso no Moodle, você tem que resolver com a secretaria da escola, né? O mais rápido possível, porque os materiais estão lá e o processo avaliativo, né? Da N1, as avaliativas da N1 e a prova final da N2 ocorre lá no Moodle, né? Então tem que ter esse acesso aí tranquilo, tá? Acessando o Moodle, pode digitar esse endereço, né? ead.qi.edu.br na barra de endereços de vocês vão dar Enter e vai aparecer a página inicial do Moodle. Aí na página inicial do Moodle tem o campo de acesso, né? A gente coloca o nosso usuário, a nossa senha e clica em acessar. Ele vai logar, vai conectar. E no campo superior direito, aí para quem acessa pelo computador, né, vai aparecer o nome de vocês. Para quem conecta pelo celular também vai aparecer o nome, né, indicando que vocês estão conectados, tá? Depois de conectado, vocês clicam ali, né, em administração, cliquem na sequência na disciplina que vocês estão matriculados, que agora é administração de RH. Vão clicar ali e aí vai aparecer o material da disciplina. Vai aparecer a apostila, o plano de ensino, guia do aluno, os materiais complementares dessa disciplina. Vão aparecer as atividades de apoio e vão aparecer as atividades avaliativas. As atividades avaliativas da N1 vão aparecer na sequência, né, de datas, conforme elas vão sendo liberadas. Importante aqui, gente, para todos, que as atividades avaliativas da N1, elas têm prazo para acontecer. Tá? Onde é que está esse prazo das atividades avaliativas? Já adianto que são 4, vale 1 ponto cada uma. O prazo está registrado no guia do aluno. Então, hoje, é essencial, fundamental, indispensável que todos vocês abram o guia do aluno, pode fazer o download, enfim, mas abra o guia do aluno
e anota as datas das atividades avaliativas que estão ali. Então, essa é a primeira coisa, né? Então, abre o guia do aluno, pega um caderno, uma folha e anota ali. Olha o guia do aluno, diz ali, atividade avaliativa 1 da N1. Anota a data que inicia, anota a data que termina, o prazo para fazer e o horário que encerra. Olhando o guia do aluno de novo, atividade avaliativa 2 da N1, anota a data que inicia, a data que termina e a hora que fecha. Faz a mesma coisa para atividade avaliativa 3 e atividade avaliativa 4. Essas informações estão no guia do aluno. Recomendo que vocês anotem, tá? Deixa do lado onde vocês vão estudar normalmente, porque vai estar sempre visual ali para vocês, para não perder esses prazos. Até recomendo colocar na agenda do celular para despertar, para não esquecer. E tem muito aluno que esquece, são 4 pontos, né? É um ponto cada uma. E aí, se o aluno esquecer, né, perde os 4 pontos. E ela tem prazo, né? Depois que fecha aquela data final ali, não abre mais, né? É configurado ali pelo núcleo EAD essas datas. Abriu, fechou, não vai abrir mais, tá? Então anotem e não percam, tá? A atividade avaliativa 1, ela já deve estar aberta, porque iniciou o ciclo, né, das disciplinas que estão abrindo agora no dia 23, né? Então, nós estamos nessa semana de início, né, das disciplinas. Vocês estão iniciando na sexta-feira, é a semana de início, né, que abriu dia 23. Então, provavelmente já está aberta a atividade avaliativa 1 lá no Moodle. Claro que vocês ainda não vão fazer, porque a gente vai ter a aula 1 depois do contrato pedagógico. Aí, no final de semana, vocês já vão estar habilitados, né, a fazer, porque o conteúdo já foi trabalhado, tá? Então, vale um ponto. Anotem aí, não esqueçam disso, tá? As atividades de apoio que aparecem ali no Moodle são atividades de apoio, ou seja, não é avaliativa, então não vale nota. Atividade de apoio, é para estudar, né? Atividade que vale nota é atividade avaliativa, né? Por isso ela tem esse nome e vale um ponto, tá? Detalhe importante, gente. Quando a gente abre ali o Moodle e vai aparecer a atividade avaliativa, vamos pegar como exemplo das 4, vamos pegar exemplo a primeira, né, que está aberta. Aparece ali o link dela, né? Atividade avaliativa 1, o link da atividade para fazer, e embaixo aparece a atividade avaliativa 1, o arquivo em PDF. O que a gente vai fazer primeiro? Luciano. Vai baixar o arquivo em PDF, tá? Pergunta? Não, só para eu dei uma olhada no Moodle agora. A primeira avaliativa ela está aberta até dia 7/12, às 11h59. E a segunda avaliativa só vai ser liberada na segunda-feira agora. Isso, elas têm datas, né, para acontecer. Fica liberada até o dia 14. Perfeito, é isso aí, ó. O Matheus já abriu, já deu uma olhada lá. É isso que vocês precisam fazer, gente. Abre, olha lá os prazos, as datas e recomendo que anote, tá? Anote uma folhinha no caderno, deixa do lado aí do local onde vocês estudam, tá? Justamente para conseguir fazer dentro dessas datas aí que o Matheus olhou lá, tá? Para não perder, não esquecer. Valeu, Matheus, obrigado. Nada. Certo, gente? Então, eu estou falando aqui que tem lá as atividades avaliativas. A atividade avaliativa 1 já está aberta, né? Encerra nesse prazo que o Matheus falou agora. E aí tem dois tópicos, né? Atividade avaliativa 1, o link, e atividade avaliativa 1, o arquivo em PDF. O que vocês vão fazer primeiro? Abre o arquivo em PDF. Né? Quando vocês abrirem o arquivo em PDF, né, é um arquivo com as questões que estão lá no link. Tá? São 10 questões com as alternativas. Aí vocês vão estudar, vão consultar o material, a apostila, assistir novamente a aula gravada, ver de novo os nossos slides, monta as respostas de vocês, né? O gabarito de vocês, número tal é tal letra, enfim. E aí só depois vocês vão entrar no link da atividade avaliativa 1. O link em si é a atividade que vocês vão enviar, né? Porque o PDF não dá para enviar. O PDF é só para vocês estudarem, fazerem as questões, para depois clicar no link, abrir ele, e aí sim marcar as alternativas, né, que vocês fizeram antes estudando no arquivo PDF, e aí depois clicar em enviar, e aí o sistema já vai atualizar e vai dar o percentual de acerto, né, a nota de vocês ali na atividade avaliativa, tá? O Matheus clicou ali no levantar a mão. Queria fazer uma pergunta ou estava só testando, Matheus? Não, eu estava testando e uma sugestão, porque essa ferramenta é nova, né? Como é a primeira vez que eu vejo.
Uma sugestão para todo mundo, que a atividade de apoio não vale nota, né? Mas eu sempre procuro fazer a atividade de apoio primeiro, porque várias vezes tinha pergunta da atividade de apoio na avaliativa. E a vantagem é que, como a atividade de apoio não vale nota, a hora que você passa para o portal, ela dá a alternativa daquela questão que tu errou, né? Na avaliativa já não mostra a resposta correta. Então, a vantagem de fazer a atividade de apoio, eu pelo menos penso assim, né? Que eu vejo como uma vantagem. Eu sempre faço a de apoio primeiro, porque caso tu erre, aparece a resposta correta, né? E várias vezes eu já percebi que tinha questões que estavam na atividade de apoio e caiu na avaliativa. Muito bem, gente. Claro, cada um tem a sua forma de estudar, né? O Matheus aí falou sobre a forma dele de estudar. É uma dica interessante também, né? Como nós falamos, tem lá, todas as atividades vão ter a avaliativa e a de apoio, né? A de apoio não vale nota, o que vale nota é a avaliativa, tá? Então fica a recomendação aí, quando se trata da avaliativa, primeiro o arquivo em PDF, para depois fazer o link, tá? Camila Melo, conectando agora. Bom dia, Camila. Calendário das nossas aulas, gente. Então, nossas aulas são todas as sextas-feiras pela manhã. A primeira aula que a gente vai ter, o primeiro conteúdo que a gente vai ter corresponde, né, ao conteúdo 1, 2, 3 e 4 da nossa apostila. Lá no dia 4, sexta-feira que vem, vamos ter a aula que corresponde aos conteúdos 5, 6, 7 e 8 da nossa apostila. No dia 11 do 12, nós vamos ter uma revisão final. Essa revisão final a gente vai ver, retomar, né, esses conteúdos da aula 1 a 8 da apostila, fazendo atividades que vão nos preparar para a prova que acontece lá no dia 18, tá? Nesse dia, dia 11 do 12, também ocorre a data final para a entrega do trabalho disciplinar, tá? Eu coloco data final porque se alguém quiser fazer antes, entregar antes do dia 11 do 12, também pode fazer sem problema nenhum, tá? Então, essa aula de hoje, 27, a do dia 4 e a do dia 11, qual vai ser o formato da aula? A primeira parte a gente vai ter o conteúdo, né, da aula ao vivo. A gente vai fazer um intervalinho de 15 minutos. E aí, na volta do intervalo, a gente permanece ao vivo aqui, ninguém desconecta, mas a gente vai começar a fazer atividades relacionadas ao conteúdo que foi visto ali no Classroom, tá? As atividades do Classroom são atividades de aula, atividades de fixação, de estudo, de exercício, não valem nota, né? As atividades que valem nota são as atividades avaliativas do Moodle, tá? Na N1, 4, na N2, no último dia 9. Mas tem uma atividade, né, que é feita no Classroom, que é o trabalho disciplinar. Ele é uma nota componente da N1, né? Temos 4 pontos da N1 nas avaliativas do Moodle, 5 pontos do trabalho disciplinar para fechar 9. Então, o trabalho disciplinar é feito no Classroom, tá? Ele vai aparecer para vocês agora, porque eu já vou disponibilizar desde já, tá? O trabalho, para vocês poderem já ir dando uma olhada no arquivo, né? Vocês poderem entender ali, né, o que está sendo solicitado. Claro que agora, né, nesse primeiro momento ainda não vai dar para fazer, porque a gente ainda vai desenvolver o conteúdo, tá? Mas vocês já vão ter, né, o arquivo ali para poder olhar ele, tá? Então já está postado o arquivo no Classroom, quem quiser dar uma olhada, aparece ali no mural, na barra atividades do Classroom, aparece no tópico trabalho disciplinar, 5 pontos da N1, vocês clicam ali no trabalho disciplinar, aparece 2 arquivos, tá? Já vou explicar um pouquinho o que é esses 2 arquivos. Um é uma planilha, depois a gente vai falar, e o outro é um documentos do Google. Esse é o trabalho completo, tá? Então vocês podem clicar aí em documentos do Google, agora ou depois para olhar, vai abrir um arquivo em formato de documento. Ele é totalmente editável. Esse arquivo que vocês olham aí, cada um tem o seu, né? Cada aluno tem o seu. Então, quando vocês estão abrindo o trabalho de vocês, tá? Ele tem ali as instruções do trabalho, vocês vão precisar preencher o nome de vocês, a data da entrega, o nome do professor, vão ler ali a descrição, as instruções do trabalho, e depois embaixo tem o número 1,
que é a primeira parte do trabalho, e o número 2, que é a segunda parte do trabalho, tá? São as duas coisas que vocês têm que fazer. No número 1, ele está dividido, né, em letra A, B, C, D, E, F e G. São alguns cálculos que precisa fazer, e a gente vai desenvolver esses cálculos durante as nossas aulas, né? A gente vai ver como faço para vocês virem aqui e fazerem o trabalho de vocês, tá? Na segunda parte do trabalho, pede que a gente preencha uma folha de pagamento com os dados que foram calculados na primeira etapa do trabalho, tá? Então, a primeira etapa são os cálculos, e a segunda etapa é preencher uma folha de pagamento com os dados que foram calculados na primeira etapa. Então, agora, a gente já entendeu aqui, né, como é que vai funcionar para fazer o trabalho. Então, vocês não precisam baixar um arquivo, vocês não precisam me enviar um arquivo, né? O arquivo do trabalho já está no Classroom, e cada um tem o seu ali. Então, vocês vão clicar lá na barra atividades, vão clicar lá no tópico trabalho disciplinar, e vão clicar no arquivo do Google Docs, trabalho disciplinar, ele vai abrir para vocês. Claro, né? Esse arquivo aqui, ele tem essa segunda parte, né, com um formulário dentro do Google Docs. Peço que preencham aqui. Mas alguns alunos, né, não gostam muito dessa planilha dentro do Google Docs, acham ruim de preencher, enfim. Se não gostar dessa planilha aqui, aí sim, né, como eu falei para vocês, tem um arquivo auxiliar ali, que é uma tabelinha, né, quando vocês entraram no trabalho no formato Google Docs, do lado tinha a planilha que eu falei. Essa planilha, ela tem exatamente essa mesma planilha do item 2 do trabalho. Aí quem preferir, não quiser fazer a planilha no Google Docs, pode preencher a planilha, a mesma planilha que está no 2 ali, nessa planilhazinha do Google Docs, tá? Na planilha do Google. Vai preencher ali e vai entregar o trabalho, né? Como é que faz a entrega do trabalho disciplinar dentro do próprio Classroom? Vocês não vão precisar mandar e-mail, não vão precisar anexar nada, né? Então, vão achar a caixinha ali, né? Marcar como concluído entregue para fazer o envio, né, do arquivo, tá? Que inclusive, né, eu tenho aqui um passo a passo de como fazer as entregas de atividades e formulários aqui no Classroom, tá? Essas atividades vão aparecer para vocês, como fazer as entregas, vão aparecer agora, porque eu já estou postando aqui, tá? Vai aparecer ali um tópico na barra atividades, como entregar uma atividade de teste quando fizer pelo computador, e também vai ter um passo a passo ali em como fazer essa entrega de atividade para quem estiver fazendo pelo celular, tá? Então tem um arquivo ali, um passo a passo, um tutorialzinho, mostrando como fazer a entrega, né, da atividade aqui dentro do Classroom, tá? Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa. Ninguém mandou nada no chat? Não, tá. Bom, o trabalho disciplinar, falamos a respeito, vale 5 pontos, é feito dentro do Classroom, tá? E cada um tem o seu e faz a sua entrega. Detalhe importante aqui, o trabalho é entregue individualmente, cada um entrega o seu. Ah, professor, mas dá para fazer em dupla, dá para fazer em trio, dá para fazer em grupo? Grupo até 5, tá? Dá para fazer em grupo. Então, vocês podem discutir entre vocês, né, em dupla, trio, grupo, o trabalho, desenvolver o trabalho juntos, mas na hora de fazer a entrega, cada um de vocês vai fazer a entrega individual dentro do seu Classroom, porque a nota é individual, tá? Combinado, gente? Então tá esclarecido isso, né? Quem quiser fazer individual, faz individual. Quem quer fazer em dupla, faz em dupla. Quem quer fazer em trio, né, ou grupo até 5, pode fazer sem problema algum. Mas na hora de fazer a entrega individual, certo? Giovana colocou sim, esclarecido aqui no chat. Legal. Muito bem. Bom, processo avaliativo, nós estamos falando, né? As 4 atividades avaliativas da N1 no Moodle, 5 pontos do trabalho disciplinar no Classroom. Para fechar os 10 pontos da N1, o que falta? Falta 1 ponto, né? Da onde vem esse 1 ponto? Da participação de vocês, tá? Participação aqui na aula ao vivo, realização das atividades no Classroom, das atividades da aula que está acontecendo, tá? E aí, como é que fica o registro, então, que vocês participaram da aula ao vivo, né? Quando vocês conectam aqui no Google Meet,
ele captura, eu tenho uma extensão instalada, ele captura o nome de vocês, a hora que vocês conectaram e a hora que vocês desconectaram. Tá? Ele dá o total de minutos que vocês ficaram conectados na aula, assim que eu consigo ver a participação de vocês na aula ao vivo, tá? Se a conexão cair, ele registra a hora que o aluno saiu, voltou à internet, o aluno voltou para a aula ao vivo, ele registra a hora que voltou também, e no final ele vai dar o total de minutos conectado, tá? Então aparece aqui uma lista de alunos e o tempo que cada um ficou conectado na aula ao vivo. Na segunda parte da aula, que depois do intervalo a gente faz atividades no Classroom, né? No Classroom também ele captura lá o nome de cada aluno e registra lá se o aluno fez a atividade e entregou essa atividade, tá? Então é assim que é visto a participação de vocês, e aí participou, né, de todas as aulas, fez as atividades, tem um ponto de participação, fecha os 10 pontos da N1. Inclusive é assim que eu vejo a presença de vocês para poder marcar lá na chamada da escola que vocês estavam presentes na aula, tá? Muito bueno. E a N2, professor, como é que funciona a N2? A N2 é no dia 18/12. Deixa eu ver aqui, o Andrew mandou um chat aqui. Eu saio um pouco antes de acabar a aula por conta do trabalho. Tranquilo, em relação a trabalho, né? A consulta médica, enfim, isso aí é justificável, tá, Andrew? Sem problema. Professor, eu ia fazer a mesma pergunta do Andrew ali, que eu tenho que sair umas 11h20 por aí. Certo. Por causa do meu trabalho. Daí tem como eu fazer a avaliativa depois que eu chegar do trabalho e entregar as atividades do Classroom? Isso, atividades Classroom, né? Porque as avaliativas é no Moodle. Isso, não, me enganei, é do Classroom. Isso. Tem como eu entregar depois pro senhor que eu chegar do trabalho? Sim. Quem tem situação de trabalho, já vou deixar registrado aqui, que é o Andrew e o Jefferson, por enquanto, né? Que precisa sair um pouquinho antes. Vão poder fazer as atividades sim, tá? Deixo as atividades ali até às 23h59, meia-noite. E aí, vocês chegando do trabalho tem condições de fazer dentro do prazo ainda, tá? Andrew e Jefferson, né? Ok, obrigado. Isso, já deixo aqui. Andrew e Jefferson. Tranquilo. Obrigado. E aí alguém pode perguntar, né, professor, e a N2, como é que é? A nossa prova final, N2, acontece também no Moodle, é no último dia, 18/12. Às 9 horas da manhã desse dia, 18/12, vocês vão acessar o Classroom e vai estar ali postado para vocês as instruções de prova e a senha da prova. Um código, né? Vocês vão ler as instruções e vão copiar o código, e aí vão lá no Moodle, né? No ead.qi.edu.br. Vai aparecer lá abaixo das atividades avaliativas da N1, né? Tem lá a atividade avaliativa 1, 2, 3 e 4 da N1. Abaixo da atividade avaliativa 4 vai aparecer prova final da N2. Vocês vão clicar ali, Luciano, vai pedir o código, vocês vão inserir o código, vão dar OK e vão ter acesso à prova, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Matheus. Essa prova, por ter cálculo, ela vai ter duração de 1h30 também, ou é 45 minutos? Isso é definido pelo núcleo EAD lá quando chegar o dia da prova. Mas, em geral, né, quando tem cálculo, se tiver uma quantidade maior de questões de cálculo, vai ser 1h30. Se tiver poucas questões, provavelmente 45 minutos, mas isso é definido lá pelo EAD, e a gente vai ter essa informação mais lá na última semana mesmo, tá, Matheus? Uhum. E na última semana você passa pra gente a dica de prova, né? Isso, como eu falei, lá no dia 18, né, vocês vão receber as instruções de prova e a senha, ali Tá bom, postadas então. no Classroom, um pouquinho antes das 9 horas, da hora do início da aula. Aí vocês vão ler ali. Tá bom, obrigado. Valeu. Vocês vão ler ali, vão copiar esse código senha, vão acessar o Moodle, achar a prova, clicar nela, inserir a senha e vão ter acesso à prova. São 10 questões objetivas, né, com alternativas e com tempo para vocês fazer. Esse tempo vai ser definido pelo núcleo EAD quando chegar lá o prazo da prova, mas vocês vão saber disso, né, antes de iniciar a prova, né, vão saber que prazo é. Quanto tempo, né? Bruna colocou aqui no chat como acesso o Classroom para ter acesso nos trabalhos. Bruna, eu enviei um convite para vocês. Vocês têm que ter aceito o convite para poder ter acesso à sala de aula do Classroom. Para ter acesso a essa aula ao vivo, né? O link foi postado na sala de aula do Classroom. Aí tem que clicar ali para poder entrar aqui, né? Tá? Então, provavelmente tu já aceitou
e já faz parte da sala de aula do Classroom. Então, recomendo que tu entre pelo link que foi enviado para o teu e-mail, com convite para essa sala de aula no Classroom, tá? Eu vou conferir aqui, ó, a lista de alunos. Bruna Flores, tu já está na turma do Classroom, tá? Foi aquele link que tu clicou lá para acessar o Classroom. É por ali, tá, Bruna? A Bruna colocou que chegou faz pouco tempo, não assisti a apresentação. Apresentação sábado? Não entendi. Tu diz em relação a aula alfa? Tu não assistiu, foi isso? Não sabe direito mexer no portal? Nós falamos a respeito no início aqui, tá? Do nosso contrato pedagógico, sobre como acessar o Moodle, tá? Então não te preocupa, está sendo gravado, e aí quem entrou depois, esse vídeo vai ser disponibilizado ali no Classroom, então quem entrou depois, acessa lá e assiste na íntegra, tá? Como fazer o acesso ao Moodle, tá? Tá tudo explicadinho já no início, tá? Só para a gente não ficar voltando a todo momento, mas é lá no ead.qi.edu.br, clica, vai abrir lá a forma de acesso, né? Tem que botar o usuário, tá sem, clicar em entrar, clica em administração, clica na disciplina de administração de RH, vai aparecer as avaliativas da N1, conforme as datas do guia do aluno, e depois no dia final, né, a prova final 9 pontos, tá? Claro, recomendo que todos assistam novamente depois desse vídeo do contrato pedagógico, principalmente assista de novo quem pegou pela metade, né, não chegou no horário aí, e não pegou o início, tá? Vai ser disponibilizada a gravação, pode assistir à vontade, sempre que quiser. Conteúdos que nós vamos estudar na nossa disciplina. A disciplina é administração de RH, né? Então temos todos esses tópicos aqui na nossa apostila. Cada tópico desse tem ali subtemas, subitens, né, na nossa apostila. Basicamente se divide, né, em dois grandes temas. Na administração de RH, a gente vê ali elementos relacionados à política de RH, nós vemos elementos relacionados à operacionalização do departamento pessoal, por exemplo, né? No departamento pessoal a gente vê as atividades rotineiras, operacionais de cálculo, folha de pagamento, enfim. E na política de RH a gente vê as questões relacionadas a desenvolvimento, treinamento, né? Cultura organizacional, clima organizacional, assim por diante, tá? Relembrando, e aí eu gosto de falar bastante, lembrar bastante da questão das atividades avaliativas no guia do aluno. Eu repito isso de propósito porque tem aluno que esquece de fazer as avaliativas. Às vezes esquece uma, às vezes esquece duas, né? Então, se esquecer duas, já perdeu a metade da pontuação das avaliativas no Moodle, tá, gente? Não pode esquecer. O prazo das avaliativas no Moodle estão no guia do aluno, que é um arquivo que está disponível lá no Moodle. Também já disponibilizei no Classroom o guia do aluno para facilitar acesso também, tá? Então, clica no guia do aluno, lê lá qual é o prazo da avaliativa 1, anota, data de início, data de fim, horário que encerra. A mesma coisa para 2, para 3 e para 4. Anota tudo. Deixa numa folhinha no caderno, do lado do local onde vocês estudam, porque vocês vão estar sempre olhando ali, ó, tá chegando o prazo, eu não fiz ainda, me esqueci, vou dar um jeito de fazer e não perder o prazo, vale 1 ponto cada uma, tá? É no Moodle. Como é que a gente vai estudar? Né? Como é que é o formato das nossas aulas? A primeira parte da aula, a gente já comentou um pouco a respeito disso, né? É ao vivo aqui, né? Com o conteúdo. A gente vai trabalhar o conteúdo da aula, né? Durante essa primeira parte ao vivo. Depois a gente vai fazer um intervalinho de 15 minutos, só quando terminar a parte do conteúdo teórico, a gente faz 15 minutos de intervalo. Na volta do intervalo, ninguém vai desconectar, todo mundo vai permanecer ao vivo, né? Na volta do intervalo, eu vou postar atividades no Classroom, tá? Correspondentes ao conteúdo da aula que a gente acabou de ver. E aí vocês vão fazendo aquelas atividades ali e a gente está ao vivo aqui ainda. Aí teve uma dificuldade, né? Com relação à atividade. Aí pergunta aqui no ao vivo e a gente vai esclarecendo as dúvidas, as perguntas que vão surgindo enquanto as atividades estão acontecendo ali no Classroom. Qual é a sequência das atividades? Eu posto a primeira atividade, vocês vão lá fazer. Estão fazendo, né? Temos aí 20 alunos conectados. Quando a maioria tiver feito, né? Quando ali 15 alunos tiverem feito, dos 20,
eu já posto a segunda atividade. Então vai ter um tempo, sempre uma atividade e outra, né? Enquanto a maioria não tiver feito, né? Tá passando o tempo para vocês irem fazendo essa atividade. Surgiu dúvida, pergunta, e aí a gente vai interagindo, esclarecendo, tá? Então não tem um número certo de atividades na segunda parte da aula. Depende da velocidade da turma, né? Na hora de fazer cada atividade. Então pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 7 atividades. Vai depender, né, do tempo que vocês vão estar levando para fazer cada uma delas, tá? Então o tempo é determinado por vocês, né? À medida que a maioria fizer a atividade, a gente passa para a próxima. Em geral, cada atividade vai ser uma pergunta com as alternativas, né, para vocês marcarem. Claro que é importante fazer com consciência a atividade, né, rever o slide, pesquisar na apostila para responder com acerto, tá? Faz parte do processo de estudo o próprio processo avaliativo, tá, gente? Quando a gente faz lá o nosso esforço para estudar, para fazer as avaliativas, o trabalho, a prova final, a gente se preparou antes, a gente estudou antes para poder dar conta de fazer essas atividades que valem nota. Então, o processo avaliativo, né, a importância dele, né, maior é provocar esse momento de estudo para vocês, né? A nota é um resultado desse estudo que foi feito, tá? Então, o objetivo central não é a nota é só o resultado, a consequência, né, do estudo, que é o principal motivo por se ter um processo avaliativo, tá? O que a gente precisa para ser aprovado? A gente precisa média 6 e a gente precisa frequência de 75%. A média é N1 mais N2 divididos por 2. As notas de N1 a gente já sabe, são 4 atividades avaliativas no Moodle, 5 pontos do trabalho disciplinar no Classroom, 1 ponto de participação na aula ao vivo e realização das atividades no Classroom. Fecha 10 pontos. Ok. Na N2 é a prova final, vale 9 pontos, mais 1 ponto de participação também, a mesma coisa. Participação nas aulas ao vivo, realização das atividades no Classroom. Tem 10 pontos na N1, tem 10 pontos na N2, soma as duas notas, dá 20. Divide por 2, nota final 10. É isso que eu desejo para todos vocês, né? Nota final 10. Mas digamos que, né, a gente não consiga ficar com 10 na N1 nem na N2. Digamos que a gente fique com 8 na N1 e a gente fique com 4 na N2 na prova, né, e participação. Soma as duas notas, 8 mais 4 dá 12, divide por 2 dá 6. Ok. Você é aprovado por nota, mas não é só a nota que conta, né? Eu tenho que ter o 6, no mínimo, na média final, mas eu preciso ter frequência de 75%. Tem que participar das aulas, estar presente nas aulas, tá? Então, frequência mínima de 75%, vocês podem já fazer o primeiro cálculo da disciplina, né? Quantas aulas a gente tem? Está aqui no nosso calendário. 1, 2, 3, 4. 75% de 4, eu tenho que estar presente. Tá? Mas eu recomendo não faltar em nenhuma, né? Porque é uma aula só por semana. Se a gente faltar, a gente vai perder bastante conteúdo, né? Então não faltem, né? Wagner conectando agora. Bom dia, Wagner. Então sabemos agora o que a gente precisa para ser aprovado em termos de média final e frequência, tá? Sei que grande parte de vocês já sabia, né? Mas estamos retomando justamente porque tem sempre aluno novo chegando, né? Gente que está retornando, estava afastado do curso. É importante a gente retomar todo esse processo avaliativo, todo esse contato pedagógico, tá? O Wagner mandando um bom dia aí no chat. Bom dia, Wagner. Tranquilo, Wagner, a gente já falou boa parte do contrato pedagógico, tá? Aí eu peço que... Já teve outros colegas que entraram depois também, aí peço que todos que entraram depois, né, do início, que assistam esse contrato pedagógico na íntegra, né, posteriormente. Ele está sendo gravado e vai ser disponibilizado para vocês ali no Classroom, tá? Vai aparecer um tópico ali na barra atividades, chamado vídeo do contrato pedagógico. Então, peço que todos assistam novamente, né, mesmo aqueles que já pegaram desde o início, mas principalmente aqueles que pegaram pela metade e entraram depois, tá?
Acho que é o caso da Camila, do Wagner, tinha mais gente aí, a Milene, acho que entrou depois. Peço que todos assistam novamente, foi trazido diversos detalhes aqui sobre a disciplina, sobre o calendário, processo avaliativo, né, entre outras coisas que ainda vamos falar. Aqui, então nessa tabela, tá organizado, né, direitinho, tudo aquilo que a gente falou sobre o processo avaliativo, tá? Então, a N1, 10 pontos, a N2, 10 pontos. A média final, N1 mais N2 divididos por 2, tá? Então, reforçando, na N1, são 4 pontos de atividades avaliativas. Atividade avaliativa 1, 2, 3 e 4, ocorre lá no Moodle, tem prazo para fazer, os prazos estão no guia do aluno. Compromisso de hoje, baixar o guia do aluno, anotar os prazos das avaliativas no Moodle para ninguém perder essas notas. Trabalho disciplinar, 5 pontos, é feito no Classroom. Ninguém precisa baixar arquivo, ninguém precisa enviar arquivo. Cada aluno tem o seu arquivo ali no Classroom. Então vocês vão lá na barra atividades, clicam em trabalho disciplinar, clicam lá no trabalho no formato Google Documentos. Então não precisa ter nem o Word instalado no computador, nem no celular, né? Ele já abre no formato do Google Docs. E ele é totalmente editável, né? Então o aluno vai lá, digita seu nome, digita o nome do professor, a data, desenvolve o trabalho, e depois de desenvolvido o trabalho tem que clicar na caixinha lá de entregar, marcar como concluído. Inclusive postei ali no Classroom, na barra atividades, né, um passo a passo, né, um tutorialzinho de como vocês fazem o envio das atividades. Tem ali o tutorialzinho para quem faz pelo celular e tem um tutorialzinho também para quem faz pelo computador, tá? Recomendo que vejam para vocês entenderem como tem que fazer o envio, né, fazer a marcação de entrega das atividades. Tanto do trabalho disciplinar quanto das atividades de aula, né? É o mesmo processo ali, tem que ir lá marcar a caixinha de entregar depois que tiver pronta a atividade, tá? Na N1 ainda vem mais um ponto, né, de participação, tá? Como a gente falou, participou da aula ao vivo, participou realizando as atividades no Classroom, um ponto de participação. Na N2, são os 9 pontos, né, do nosso conteúdo da apostila, que ocorre na prova final, né? Já falamos ali no nosso calendário, que ocorre lá no Moodle, e um ponto de participação também, fechando os 10 pontos da N2. Pessoal, sobre essa primeira parte aqui do nosso contrato pedagógico, logo em seguida eu vou falar ali de umas características do Classroom para vocês terem atenção, mas até o momento aqui, tranquilo? Ficaram com alguma dúvida? Gostariam de fazer alguma pergunta? Eu tô tranquilo. Legal. A Giovana mandou um tranquilo ali no chat também. A Camila mandou um tranquilo no chat. O Matheus também mandou um tranquilo ali no chat. Bueno. Então vamos adelante. Certinho, legal. Bruna, mais ou menos, Bruna? Qual a dúvida, Bruna? A Bruna mandou mais ou menos no chat ali. Tá com alguma dúvida, pode perguntar e a gente esclarece. Estamos aqui ao vivo, em cores, para isso. Pamela levantou a mão. Pode falar, Pamela. Me diz, eu olhei a apostila, que tu botou o arquivo, né? Sim. Ela tá diferente agora, tá bem maior do que a antiga que eu tinha. Isso, é. Aí eu vi que Tá ela Isso, mudou bastante. tá atualizada. A cada semestre é feita a atualização da apostila, né? Mas já está ali disponível também no Classroom, né? Além lá do Moodle, a apostila está no Classroom também. É isso aí, Pamela. E Bruna, as atividades, oi? aquelas que a gente tem que enviar, antes era enviada só lá no portal do aluno mesmo, agora tem que enviar o link para ti depois? Não entendi muito bem a tua pergunta, mas as atividades avaliativas do Moodle são no Moodle, né? Não envia nada, tem que clicar no link e fazer a atividade. Isso aí não mudou, tá? Tá. Não sei se era isso, né? Não entendi muito bem a tua questão. Era isso? Tá.
A Bruna colocou ali no chat, perguntei se vocês tinham dúvidas, se estava tranquilo. A Bruna colocou mais ou menos. Qual é a dúvida, Bruna? Pode mandar a tua dúvida aí pelo chat ou pode habilitar o teu microfone e mandar a pergunta ao vivo. A parte de entrar no Moodle. Nunca entrou no Moodle, Bruna? Primeira vez que está fazendo a disciplina? Primeira vez que está fazendo o curso? Primeira disciplina? A Bruna também é a primeira vez. Tu estava desde o início? Tu assistiu ali quando a gente falou como fazer o acesso? Está sendo gravada a aula, tá? Então, é o caso da Bruna, da Milene que entrou depois, acho que a Camila entrou depois, outras pessoas entraram depois do início, né? Então, assistam, né, novamente esse contrato pedagógico. Ele está sendo gravado, vai ser disponibilizado para vocês no Classroom, tá? Na aba Atividades, vai aparecer ali o tópico Vídeo do Contrato Pedagógico, que a gente está tratando aqui. E aí vocês podem ver todo o passo a passo desde o início, tá? Mas basicamente é entrar no Moodle através do endereço ead.qi.edu.br, digitar o seu usuário e senha, clicar em acessar a administração de RH e tem lá o conteúdo, né, da disciplina que vocês estão cursando. Mas é claro, né, podem assistir o vídeo posteriormente. A Bruna disse que não sabe como achar o vídeo depois. Acabei de falar agora, Bruna. Como é que acha o vídeo depois? Entra no Classroom, entra na barra Atividades e vai aparecer ali o tópico chamado Vídeo do Contrato Pedagógico. Clica ali, tu vai acessar o vídeo. Compreendeu, Bruna? O Matheus está se oferecendo para ajudar a Bruna ali, ó, tá? Mas tem o passo a passo aqui, é só assistir de novo e fazer aquilo que a gente comentou agora, tá? Conseguiu entender, Bruna? Como tu vai ver o vídeo depois? Pode mandar pelo chat aí a tua resposta, ou pode abrir o microfone. Bruna, entendeu como acessar o vídeo? Entra no Classroom, na barra Atividades, depois da apresentação do contrato pedagógico, eu vou disponibilizar o vídeo e tu vai poder acessar ali no tópico Vídeo do Contrato Pedagógico, tá? Inclusive agora, né, já vou mostrar para vocês detalhes importantes ali de como vocês vão olhar lá a barra mural, como vocês vão olhar a barra atividades no nosso Classroom, tá? É a segunda parte do nosso contrato pedagógico, a apresentação da disciplina, onde vocês acham as coisas, né, dentro do Classroom, tá? Vou apresentar isso agora. Bruna, como eu falei, não foi disponibilizado ainda. O vídeo do contrato pedagógico está sendo gravado agora. Então, não tem como disponibilizar agora aquilo que está sendo gravado nesse exato momento, tá? Então, tu não achou ainda porque realmente a gente está gravando agora, tá? Vai estar lá depois de gravado. O vídeo está sendo gravado, tá? É isso. Vai entrar na barra Atividades, vai procurar o tópico Vídeo do Contrato Pedagógico e ele vai ser disponibilizado ali quando a gravação estiver pronta, tá? Mas eu acho que tu entendeu, né? Porque tu já procurou ali, né? É naquele caminho mesmo ali que tu vai, tá, Bruna? Só que vai ser disponibilizado depois de pronto, tá? Não tem como tu assistir agora aquilo que está sendo gravado nesse exato momento. Ele não é disponibilizado no mesmo momento, né? Depois do vídeo pronto, ele vai ser convertido. Depois de convertido, ele é colocado ali para vocês, certo? Recomendo, né? Que a Bruna e todos os demais que entraram depois assistam o conteúdo na íntegra dessa gravação, tá? Do contrato pedagógico. Muito bem.
A apresentação do sábado. Não sei que apresentação exatamente é essa, Bruna, que está falando do sábado, mas a disciplina começou hoje, então não teve nada de aula antes, tá? Pode ter tido algum evento da escola lá, a escola apresentar o curso para vocês, aí tem que entrar em contato com a secretaria, né? Porque a disciplina começou hoje, tá? Então, hoje começou a nossa aula às 9 horas, né? Certo? Então, aqui temos uma imagem ilustrativa para demonstrar para vocês como é que a gente acessa, né, alguns tópicos ali dentro do nosso Classroom, tá? Bom, vocês receberam o convite, né, para acessar a turma no Classroom. Então, é aquele link ali que vocês acessam a turma, né? Vocês vão acessar o Classroom. Na hora que vocês entram no Classroom, a primeira página que aparece é a página do mural do Classroom, tá? Inclusive hoje, né, a primeira postagem que eu coloquei foi lá o meu bom dia, dei um bom dia para a turma e coloquei lá o link da nossa aula ao vivo que começa às 9 horas, para vocês clicarem nele e poder acessar aqui essa aula ao vivo que a gente está tendo agora. O mural do Classroom, ele é semelhante a uma timeline, né, de uma rede social, ou seja, a postagem que aparece no topo foi a última postagem que foi feita. Abaixo são as postagens anteriores em ordem cronológica. Então, eu postei lá o meu bom dia e o link, aí depois eu postei o trabalho disciplinar, aí o trabalho disciplinar apareceu no topo, aí depois eu postei aqueles arquivos que são o passo a passo, né, demonstrando para vocês como é que vocês fazem a entrega das atividades, enfim, e ali é o que está aparecendo agora no topo, né, na barra mural do Classroom, tá? Vocês podem entrar aí no Classroom, vai aparecer a barra mural e vocês vão ver aí essa sequência, né? Primeiro no topo está ali um material que mostra como fazer a entrega de uma atividade quando é feito pelo celular. Depois embaixo, né, como fazer a entrega de uma atividade feita pelo computador. Depois mais embaixo, né, já está aparecendo o trabalho disciplinar. Mais embaixo está lá o meu bom dia e o link da aula ao vivo de hoje, né, e assim por diante, tá? Então, no mural do Classroom, as atividades vão aparecendo em ordem cronológica, no topo sempre a postagem mais recente. Como vocês viram hoje, sempre no início de cada aula, uns minutinhos antes das 9 horas, vai estar ali o meu bom dia, o link da aula ao vivo. Então, na sexta-feira que vem, como é que vocês vão acessar a aula ao vivo de novo? Acessa o Classroom, espera ali um pouquinho antes das 9, vai estar o link da aula ao vivo aqui, tá? Muito bem. No mural, como eu falei para vocês, vão aparecendo as postagens em ordem cronológica, né? A mais recente sempre no topo. E a nossa aula, como a gente conversou, ela é dividida em 2 momentos. A gente tem a primeira parte ao vivo, a gente faz o trabalho do conteúdo, fizemos um intervalinho ali depois de 15 minutos, posteriormente a gente vai fazer atividades no Classroom. As atividades vão aparecer em ordem cronológica quando forem postadas, vão aparecer em ordem cronológica no mural. E aqui está o exemplo, né? Umas atividades aparecendo de uma outra turma, né? Essa aqui é uma imagem ilustrativa, aparecendo as atividades. Quando eu postar, vai aparecer para vocês também as atividades lá no mural, tá? Sendo que para vocês vai aparecer no cantinho superior de cada atividade o status dela, ou seja, a atividade foi atribuída para vocês pelo professor. Então ela vai ficar com status de atribuída. Quando vocês fizerem a atividade e clicarem na caixinha lá de entregar, marcar como concluída, ela vai mudar o status de atribuída para entregue, devolvida. E aí do lado do nome de vocês, na minha lista aqui, vai aparecer o nome de vocês e que vocês fizeram e entregaram a atividade. Mas para isso, né, tem que fazer a atividade e tem que clicar na caixinha marcar como concluída. O passo a passo de como fazer a entrega, como eu falei para vocês, já está postado ali no Classroom, né? Na barra atividades, vocês podem olhar esse passo a passo de como fazer uma entrega. De novo, as atividades só vão aparecer depois que eu postar, naquele momento combinado, né? Após o intervalo, após a gente ter visto o conteúdo da aula, tá? Recomendo que façam as atividades com consciência, com assertividade, né? Não chutem aleatoriamente as respostas para ter, enfim, a presença, né? Façam realmente com consciência, porque é um momento importante, né? É um momento de estudo que vocês estão construindo o conhecimento a respeito da disciplina, tá?
Claro, para fazer cada atividade, vocês vão consultar os slides de aula, que também são disponibilizados, vocês vão consultar a apostila, enfim, vão estudar para isso, vão pesquisar, tá? Uma outra barra importante dentro do Classroom é a barra atividades. Então, como eu falei para vocês, quando vocês entram, ela já entra na barra mural, né? Para acessar a barra atividades, tem que ali clicar em atividades. No celular aparece um pouquinho diferente, né? O item atividades aparece na parte de baixo, né? Mas a ideia é a mesma. Clica em atividades e aí vai aparecer na barra atividades as postagens organizadas por tópicos, tá? Então eu peguei um exemplo aqui de uma outra disciplina, essa é uma imagem ilustrativa. Nessa disciplina aqui, tem lá o tópico atividades, aula 1, 2, 3, e essa aula aconteceu lá no dia 4/11, tá? E aí tinha lá as atividades dessa aula, né? Em ordem conforme elas foram colocadas. Então na barra atividades aparece as coisas organizadas por tópico, tá? Quando eu postar as atividades, vai aparecer, só quando eu postar, vai aparecer o tópico lá na barra atividades, né? Hoje, por exemplo, atividades da aula 1, 2, 3, 4, aula 27/11. Aí vai aparecer o tópico e vai aparecendo as atividades conforme eu vou postando, tá? Na barra atividades, aparecem outros elementos organizados por tópico, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui um outro exemplo. Um formulário de chamadas, por exemplo. Já falei para vocês que a presença é dada pela participação na aula ao vivo, né, e realização das atividades no Classroom. Eu olho o registro ali, faço a presença por ali. Mas, mais para o final da aula, eu posto esse formulário auxiliar, tá? Eu te peço para vocês colocarem ali o e-mail, o nome completo de vocês conforme ele está na chamada. Porque se eu olhar o nome de vocês aqui no registro do Google Meet, ou ali no Classroom, né, e tiver, por exemplo, pessoas que acessaram só com o primeiro nome, né, eu vou tirar a dúvida, né, e vou olhar ali no formuláriozinho de chamada, tá? Explicamos também já anteriormente, mas agora aqui visualmente, né, o tópico trabalho disciplinar, que vale 5 pontos na N1, também vai aparecer para vocês, clicando na barra atividades, né, inclusive esse já aparece, porque esse já foi postado, né? Aparece ali trabalho disciplinar, tem que clicar nele para ter acesso ao arquivo do trabalho, cada aluno tem o seu, é ali que vocês vão fazer e desenvolver o trabalho, tá? E depois de pronto, né, vão clicar na caixinha marcar como entregue, né, concluído, enfim, para mim poder receber o trabalho, atribuir a nota e devolver para vocês. Quando vocês fizerem a entrega, né, clicarem na caixinha de entrega, eu vou receber o trabalho. Vou ler, vou corrigir, vou atribuir uma nota e vou clicar em devolver. Aí vai aparecer para vocês trabalho devolvido. Significa que eu devolvi o trabalho para vocês com nota. Aí vocês podem entrar no trabalho, na página inicial do trabalho vai aparecer a nota que vocês tiraram, né? Outras coisas que aparecem na barra de atividades. O guia do aluno, que está lá no Moodle, né? Mas eu já coloquei aqui também. A apostila, que está lá no Moodle, mas eu também já coloquei aqui. O plano de ensino, que está lá no Moodle, mas eu também já coloquei aqui no Classroom, para facilitar o acesso, né? Trabalho disciplinar, como nós falamos, né? Tem que entregar até aquela data que está estabelecida no nosso calendário, né? Nós vimos no início desse vídeo. Se precisarem, depois assistam, né? Novamente essa gravação. Nós temos ali na barra atividades o tópico do trabalho disciplinar. Então, eu vou clicar ali em trabalho disciplinar, vai aparecer os dois arquivos, tá? O primeiro arquivo é o arquivo do trabalho em si, tá? Tem ali no topo, né? Para vocês colocarem um nome de vocês, o nome do professor, a data do trabalho. Tem as instruções para vocês lerem e tem ali a questão 1 e questão 2 do trabalho. A questão 1 é para fazer uns cálculos, né? Que a gente ainda vai ver nas próximas aulas. Na questão 2 é para preencher um olerite, né? Uma folha de pagamento, com as informações do cálculo que vocês fizeram na parte 1 do trabalho. Essa segunda parte, que é o olerite, você tem a opção de preencher ele, né? Tanto aqui nesse arquivo completo do trabalho, quanto no segundo arquivo, que é a tabela no formato Google Formulário, né? Google Planilhas, tá? Quem não gosta, enfim, de usar planilha dentro do Docs, pode utilizar essa planilha ali auxiliar. Aí tem que fazer o envio dos dois arquivos, tá? Tem que clicar lá em concluído, entregar,
tanto num quanto no outro. Quem fizer tudo no primeiro arquivo aqui, né, no Google Docs, aí não precisa enviar o segundo, né, porque fez tudo num só, tá? Como a gente falou, pode entregar individualmente, pode fazer individualmente, pode fazer em dupla, pode fazer em trio, pode fazer em grupo de até 5. Mas na hora de fazer a entrega, se a gente fez em dupla, trio ou grupo, na hora de fazer a entrega, cada um faz a sua entrega. Então vocês vão acessar o Classroom, vão digitar o trabalho ali e vão entregar individualmente. Mas vocês podem ter feito, né, em dupla, trio, né, sem problema nenhum. Mas entregar é entrega individual. Tem que entrar no arquivo, pôr suas respostas e entregar, tá? Outras coisas que vão aparecer na barra atividades. Os vídeos gravados das aulas. O vídeo do contrato pedagógico. Claro, sempre depois que for gravado, né? Não vai ser postado ali uma gravação que não foi feita ainda ou que está em andamento, tá? Vocês podem assistir novamente sempre que quiserem, vai estar sempre ali disponível, tá? Inclusive, né, quem entrou depois, vai lá e assiste na íntegra, né, desde o início do vídeo, depois que ele for disponibilizado. Os slides de aula, os slides deste contrato pedagógico que a gente está falando agora, vão ser disponibilizados? Sim, serão. Aparecerão também na barra atividades, nos tópicos específicos. Vai aparecer o tópico ali, slides da aula 1, 2, 3, 4. Vai aparecer ali, slides do contrato pedagógico. E aí vocês têm acesso a esse arquivo em PDF também para ver novamente o arquivo que foi utilizado para aula ao vivo, tá? Claro, vai aparecer quando for postado, após o acontecimento do fato. Agora eu mostro aqui para vocês um registro, né? A forma como eu vejo a realização das atividades de vocês no Classroom. Aí isso aqui aparece no meu perfil, né? O perfil do professor. No perfil de vocês não aparece, né, a lista de alunos e com a realização de atividades. Mas eu mostro isso aqui para vocês compreenderem, né, como é que eu visualizo que vocês fizeram atividades ou que tem atividades pendentes, tá? Então tá aqui, peguei o exemplo de uma outra turma, tem aqui a lista de alunos, e aqui aparece no topo, né, as atividades daquele dia de aula. E aí esse aluno fez todas as atividades, clicou lá e entregar, né, marcar como concluída a atividade. Aí aparece que ele devolveu, né, entregou as atividades todas. Aí se algum aluno não fez alguma atividade, vai aparecer a atividade pendente aqui, né, que o aluno não fez essa atividade, tá? Se fez depois do prazo, vai aparecer que foi entregue e devolvido e aparece lá que foi feito após a aula, tá? Então assim que eu vejo também a participação e presença de vocês nas aulas, na parte que condiz com a realização das atividades no Classroom, tá? Pessoal, como falamos, o link da aula ao vivo é postado sempre no mural do Classroom no início de cada aula. Então, um pouquinho antes das 9 horas, 5, 3, 4, 2 minutos antes, é postado o link para vocês acessarem a nossa aula ao vivo. A gente espera ali os 5 minutos iniciais, né, até as 9h05, para vocês acessarem e aí a gente dá início ao nosso conteúdo. O início da aula é às 9. Então, a gente tem que acessar a aula às 9 horas, né? A aula não começa às 9h30, não começa às 10 horas, não começa às 10h30, né? A aula começa às 9, é das 9 ao meio-dia. Então, é até importante a gente se acostumar, né, com cumprir os horários, porque no mundo do trabalho é assim que funciona, né? E se a gente quer ter sucesso no trabalho, a gente também deve passar por esse processo de adaptação no momento educativo, tá? Então, fica alerta para todos aí. Claro que quem já trabalha, né, já está acostumado com esse processo aí, está tranquilo, né? Mas quem ainda não entrou no mundo do trabalho, talvez ainda não esteja acostumado, né, com essa questão aí dos horários, enfim. E aí o processo avaliativo, né, nos ajuda também no momento do ensino-aprendizagem, né, a gente começar a cumprir com esses horários aí, tá? Acessem o link da aula ao vivo sempre pela postagem do professor ali no Classroom. Eu, por exemplo, né, eu tenho 4 turmas. Eu tenho uma turma na segunda, uma turma na quarta de manhã, quarta de noite, e vocês na sexta-feira. Então, só eu tenho 4 turmas. Aí tem outros professores, cada um com as suas turmas de administração de recursos humanos, tá? E aí tem alunos, né, que estão numa turma, depois mudam para outra, né?
e fazem parte de alguns grupos, né, de WhatsApp, por exemplo. Aí começam a postar link, né, saíram de uma turma, foram para outra, foram para o segundo ciclo, e aí não saíram daquele grupo do WhatsApp lá original, e começam a postar link das turmas que estão. Daqui a pouco tem aluno entrando no link errado. É link de terceiro, não é link do professor. Então não acessem turma, não acessem link de aula que não foi passado para vocês pelo professor nos canais oficiais. Quais são os canais oficiais? O e-mail oficial do professor, luciano.silveira@qi.edu.br, o qual vocês receberam o link do convite para a sala de aula no Classroom, e que é lá no Classroom é que é postado o link da aula ao vivo. É só aí que vocês vão acessar pelos canais oficiais, tá? Fechou o nosso contrato pedagógico, gente? Gostariam de fazer alguma pergunta sobre a apresentação da disciplina, o contrato pedagógico? Se tiver tudo ok, eu vou dar início ao conteúdo de hoje, e aí disponibilizo mais tarde, né, depois que terminar a conversão, essa gravação do contrato pedagógico. Mas fica aberto aí, né, antes de começar o conteúdo, se alguém quer fazer ainda alguma pergunta sobre contrato pedagógico, sobre a apresentação de disciplina, fiquem à vontade aí.